Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor junto comigo em Salmos 16. Salmos 16, versículo 11. Quantos acharam? Digam amém. Glória a Deus. Salmo 16, 11 diz assim, ó: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Diga amém. Esse salmo ele está dizendo que o Senhor fará com que nos caminhos dele a gente enxergue a vida. E na medida que a gente experimentar essa vida que nós conseguimos em Jesus, nós estaremos experimentando o próprio Deus, a sua presença. E na sua presença aqui diz que há plenitude de alegria. Quantos querem provar dessa alegria que vem de Deus? E ainda diz que há delícias perpetuamente. Ele diz que essa alegria não é uma alegria passageira, mas é uma alegria perpétua, uma alegria eterna. Eu quero falar com você um pouco sobre isso nessa noite. Feche seus olhos mais uma vez aí no seu lugar. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Esse é o momento, Senhor Deus, onde nós descansamos para ouvir a sua voz. E eu oro, Senhor Deus, para que esse lugar seja cheio da sua presença. Que esse lugar, Senhor, seja cheio da sua alegria. Eu oro, Senhor, que nessa hora, Senhor, comece a visitar no íntimo do coração os seus filhos e aquele que por algum motivo, Senhor Deus, tem sentido falta desta alegria, ele comece já no seu lugar, Pai, receber da alegria que vem de Ti. Eu quero orar, Senhor Deus, para que o pai, a mãe, o filho, a criança comece a ser invadido por essa alegria, por essa plenitude. Eu oro para que essa noite, Deus, seja uma noite da gente experimentar a sua presença como a gente nunca experimentou. Eu oro para que nessa noite, Senhor Deus, a gente vá em um lugar mais profundo na sua presença. Que o Senhor encontre sinceridade em nossos corações, o desejo de Te amar, de Te servir, de Te seguir, de se render completamente e plenamente a Ti. Senhor, eu oro para que o Seu caminho seja revelado a cada um de nós. Que seja revelado também, Senhor, o nosso coração a nós mesmos por intermédio do Teu Espírito Santo. Porque se houver caminho, Deus, que está nos distanciando de Ti, Deus, nessa noite nós queremos voltar, Senhor, para o Senhor. Nós queremos tomar a rota de volta. Nós queremos recalcular a rota para estar na Sua presença. Que nada, nem ninguém ou coisa alguma, Pai, ocupe o lugar do Senhor em nossas vidas. Por isso nessa noite nós oramos, Pai, para que a plenitude da alegria que há na Sua presença se revele a cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você pode mais uma vez dar um aplauso ao Senhor? Meus irmãos, nós vivemos dias onde o prazer é o novo Deus ao qual podemos servir. Eu sei que não existe essa opção para nós. Mas se a gente não tomar cuidado, é capaz que a gente caminhe por uma rota também onde a única coisa que a gente esteja desejando seja o prazer. Tudo hoje é medido pelo tipo de sensação que nós temos. Acho que faz 1 ano e meio, mais ou menos, eu trabalho no Hospital Sírio-Libanês, na parte de tecnologia. Eu lembro que teve uma reunião digital, e um dos palestrantes daquela reunião, ele falou muito sobre que hoje
as pessoas não comparam empresas com empresas do mesmo setor, mas sim a sensação, a efetividade, o prazer, a forma com que a velocidade nas empresas alcança e satisfaz o desejo do cliente. Então, um hospital, naquilo que ele quer melhorar, nem sempre ele vai se comparar a um outro hospital, mas ele vai se comparar como a Magazine Luiza está fazendo as suas entregas, como que o correio faz o seu check-in, como que as pessoas escolhem o seu lugar em uma poltrona de avião, enfim, a facilidade, a qual a gente pode ter tudo aquilo para que de alguma forma, na nossa posição de cliente, a gente se torne mais satisfeito. Então, se tudo passar a ser medido, e isso for uma verdade, onde tudo é passado a ser medido pela sensação se é bom ou se não é, a gente também vai começar a escolher se nós continuamos ou se nós trocamos aquilo que nós temos e aquilo que nós possuímos ou aonde nós frequentamos. Eu estou falando aqui a respeito de algo que nessa noite talvez você já ouviu falar através de um psicólogo, através de um coach, de um treinador, através de um neurocientista ou através de algum pastor na internet. Eu quero falar com você nessa noite sobre o hormônio chamado dopamina. Esse hormônio nada mais é do que uma neurotransmissão que o nosso cérebro emite e que nos dá a sensação de prazer, de satisfação, de recompensa. Cada curtida, cada mensagem que eu recebo, cada novo episódio de uma série que eu assisto, de uma novela, quem assiste novela, a cada comida que eu experimento. Então, quando eu compro um chocolate Garoto, eu experimento, eu gosto e me dá um prazer. Mas esse chocolate não vai me dar esse prazer para sempre, principalmente se em algum momento eu experimentar um Milka. Aí o garoto vai nessa, né? Porque o Milka me dá um prazer melhor, o sabor dele é mais gostoso. É óbvio também que é mais caro, né? E aí então um dia eu passo no shopping e compro um Lindt. Aqui o irmão Nelson gosta do Lindt. É outro tipo de prazer. É outro tipo de satisfação. E eu estou dando um exemplo aqui do chocolate para que você entenda como funciona esse hormônio no nosso organismo. Vocês estão conseguindo entender? Às vezes eu brinco e falo que hoje muitos jovens, eles acordam, eles olham as curtidas que eles têm no Instagram, eles checam a mensagem que chegou no Messenger, quase não sai, hein? Postam uma foto, depois eles abrem os olhos, levanta, escova os dentes e faz a oração, apresenta o seu dia ao Senhor. Porque é muito comum para o jovem não ter prazer de acordar cedo, ou de despertar fácil. Mas na medida que desbloqueia o seu celular e começa a olhar algo, o dedinho vai passando, a busca de um prazer, e dentro de você algo desperta em busca de uma recompensa rápida. Tem um amigo que diz que acorda cedo para se atrasar com calma. E quantos acordam cedo, começam a mexer no celular e atrasam com calma. Então existe a dopamina, que o mundo não consegue entender da forma com a qual Deus nos criou. Porque foi Deus que criou o prazer.
Mas o pecado, ele veio e corrompeu o seu propósito. Foi Deus quem criou o prazer, e o prazer foi feito para que cada um de nós pudéssemos se conectar ao Criador. Mas hoje existem muitos prazeres que nos afastam do Criador, que não cumprem esse propósito. Deus nos criou, diga para o seu irmão, Deus nos criou para sentir prazer. E esse prazer deve ser nele. Posso ouvir um amém? Então, esse neurotransmissor, não é o problema. O problema é a fonte de prazer que a gente pode escolher. Se essa fonte for uma fonte errada, é bem provável que a gente se engane na nossa caminhada com Cristo. Porque a gente pode pensar que estarmos na presença de Deus, saciados por esse prazer, quando na verdade a gente pode estar se envolvendo em um engano. Eu quero falar aqui no primeiro ponto que Cristo é a origem da nossa alegria. Posso ouvir um amém? Diga assim: Cristo é a alegria original do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 8, vai dizer que ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. Fala de quando Adão ouve a voz de Deus andando no jardim quando entardecia. Antes que o pecado entrasse na vida do homem, o prazer que existia para ele era andar com Deus. Esse era o maior prazer do homem, a pura dopamina, ou a dopamina humana mais pura, conhecida como comunhão. Todas as tardes, o que despertava mais prazer no homem era saber que Deus iria o encontrar. E é claro que existia outros prazeres, uma frutinha nova para experimentar, alegria, sabedoria de poder dar nome aos animais, mas não existia nenhuma outra alegria maior do que saber que naquele lugar haveria um encontro com o próprio Senhor. O texto que nós lemos, a parte dele, fala que Deus estava aí naquele entardecer, quando o vento soprava, para encontrar o homem e conversar com ele. E a gente sabe que essa era a alegria primeira, porém quando é lhe dado a opção de provar do fruto, agora o homem, ele prova também um outro prazer, um prazer nas coisas. Então, sem Cristo nas nossas vidas, sem voltarmos e regressarmos ao início de tudo, de como era, nós somos como um homem que tem mais prazer nas coisas do que no próprio Deus. Quantos estão conseguindo entender? Diga amém. É isso que nós estamos vendo aqui. Então, o propósito da dopamina em nossas vidas nunca foi nos levar a ter uma vida presa ao prazer, mas foi de sempre estar em comunhão com o Criador do prazer. Que nessa noite, meu irmão, você decida por isso, em colocar Cristo como a principal fonte de prazer na sua vida. Posso ouvir um amém? Não tem problema você ter prazer em bens, em coisas desse mundo, mas a sua preocupação maior tem que ser em que Cristo seja a sua fonte de prazer. Então eu falei aqui de redes sociais, que hoje a gente pode entrar num fluxo
do mundo muito fácil de que a fonte de satisfação, de recompensa imediata, seja passar por algumas horas ou por alguns momentos nas redes sociais. Esse é um dos exemplos. Aonde eu rolo a tela e se aquilo que eu estou vendo não me dá prazer, é só eu rolar novamente. Até encontrar algo que o algoritmo entenda que aquilo me dá prazer. Eu trabalho de home office e às vezes a cabeça fica a milhão. O meu cansaço nem sempre é físico. É mais mental. E eu não vou ser hipócrita para você, porque eu preciso cuidar melhor disso. Quantas vezes no meu dia, quando a minha cabeça está quase travando, o meu escape é pegar o celular e acessar a rede social. Quantas pessoas começam por esse caminho e cada vez mais vai se afundando em buracos, onde não consegue enxergar onde isso vai dar. Então pode ser um vídeo no YouTube, mas pode ser o prazer em uma série onde te roube noites dormidas, aonde te leve para um lugar aonde o prazer está em ficar na frente de uma tela. Talvez alguém mais velho seja uma outra tipo de coisa. Pastor, eu não sou alguém tão envolvido na rede social. Mas talvez é numa novela. Talvez é em um jogo de futebol. Pastora Andréa Freitas falou na sexta: quem matou Odete Roitman? Quem está aí procurando saber? Quer saber aonde isso vai dar? Ah, pastor, eu não assisto a Globo. Mas tem as novelas, os capítulos ali no YouTube que você tem a fonte, não tem não? E quando isso não se torna um pecado escancarado, como pornografia, por exemplo. Você sabe que uma vez eu vi uma mulher, eu não me lembro se ela era pastora ou não, mas ela estava ministrando a respeito disso e eu quis assistir aquela pregação, e durante a pregação ela falava o seguinte, que ela foi escrava da pornografia. Escrava a ponto de que ela tinha ali a sua vida, obscena com outra pessoa, mas chegou um momento que aquela única pessoa não a satisfazia. E ela então tinha uma pessoa fora do seu relacionamento. Só que chegou um momento que aquele prazer chegou no máximo do limite que podia dar. E aí o que ela fez? Procurou um novo tipo de prazer. Ela precisava de uma nova dopamina dentro dela. Ela precisava sentir aquele prazer novamente, aquela satisfação. E aí ela procurou se envolver com vários homens. E depois veio as fantasias, e veio mais coisas, e mais coisas, até quando ela se sentia muito podre, muito suja, e Deus foi lá e a encontrou e a resgatou. Então, esse hormônio criado por Deus, se não direcionado da forma que Deus o criou para ser, pode ser a nossa escravidão, pode se tornar a nossa prisão. Pastor, o meu problema não é consumir pornografia, mas eu gosto de uma bolsa que só. Gosto de um sapato que o prazer de comprar, meu Deus, eu preciso comprar. Tem coisa em casa que eu não uso. Mas o carrinho da Shein está cheinho. Porque me dá prazer. Diga para o seu irmão, Deus não criou a dopamina para te prender. Amém? Eu acredito que esse tipo de coisa precisa ser falado na igreja. Eu acredito que a gente precisa refletir a respeito disso à luz da palavra do Senhor. Quantos estão comigo aqui? Pode dizer amém?
Esse é o ano aceitável do Senhor. Diga glória a Deus. E sabe que uma das coisas que o apóstolo ensinou no começo do ano, que no ano aceitável do Senhor era o ano também onde os escravos eram libertos. E aqui teve uma palavra profética, cheia da unção de Deus, como profeta de Deus para as nossas vidas, onde foi declarado que não há domínio do pecado sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Nós somos um povo livre. Amém ou não amém? Porque essa palavra está sobre nós. E a Bíblia diz que aonde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Por isso, meu irmão, se você precisa ser livre do prazer errado, você está no lugar certo. Eu quero ser livre. Eu quero sentir esse prazer, eu quero ter o meu corpo vibrando desse prazer, mas desse prazer que vem de Deus. Aonde está a presença do Senhor, há alegria plena. Foi isso que nós lemos. Na presença de Deus, diga comigo, na presença de Deus, a plenitude de alegria. Aleluia. É esse o prazer que nós devemos experimentar. Salmo 37, no versículo 4, diz assim, ó: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Diga amém. Cristo veio para restaurar esse poder. Você sabe que esse tipo de coisa, eu acho que esse flor da pele, no desejo por esse prazer, é algo mais recente. É claro, sempre existiu. Mas a impressão que eu tenho é de que na medida que a tecnologia avança, é que tudo ao nosso redor, de alguma forma, contribui para que a gente passe a ter esses desejos, essas recompensas mais rápidas. A impressão que eu tenho é que antes a gente tinha mais paciência com as coisas. João, no capítulo 15, versículo 11, ele diz assim, ó: tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês sejam completa. Quantos aqui recebem a alegria que vem de Jesus? Ele não veio apenas para perdoar pecados, mas Ele veio para reconduzir o homem à alegria do Pai. E nós podemos experimentar essa alegria nessa noite. Segundo ponto que eu quero dizer é a respeito da dopamina religiosa. A dopamina que a gente pode experimentar aqui, ó, no ambiente de culto. Sabe, é muito bom quando a gente chega aqui, a gente fecha os nossos olhos, e a canção que toca é justamente aquela que está ministrando o nosso coração. Como é bom a gente poder fechar os nossos olhos, e aquela música entra pelos nossos ouvidos e alcança um lugar especial no nosso coração. É muito bom quando o louvor que toca é aquele que me traz memórias. Você sabe que a palavra louvor significa bem dizer a Deus por aquilo que Ele fez. Então, quando eu estou louvando, eu estou dizendo a respeito daquilo que Deus fez. Adoração não é falar do que Deus fez, mas é falar diretamente para Ele, é adorar aquilo que está diante de você. Isso é adoração. Senhor, Tu és grande, é maravilhoso. Isso é adoração. Mas quando você diz, Senhor, Tu és o Deus da minha força, pois o Senhor me resgatou, você está louvando, você está dizendo daquilo que Deus fez. Então, como é bom quando você chega aqui na igreja e vem um louvor e você começa a cantar, e aí te vem a memória daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está trabalhando. E aí não é só algo que você ouve, mas está alcançando o seu coração. É algo que no seu coração começa a te ministrar, e quando você menos espera, você está sentindo algo dentro de você que faz com que lágrimas escorrem aos seus olhos.
E você começa a chorar na presença de Deus. Os seus lábios confessam cânticos de louvor, de adoração. E agora você está vivendo um momento onde o seu corpo, a sua alma, ela está experimentando dopamina. A única diferença desse momento para o prazer momentâneo do mundo é que na presença de Deus não fica só na alma, mas toca no campo do Espírito. Aleluia. O que começa a jorrar não é algo de fora para dentro, mas é algo de dentro para fora. Como o Senhor fala para aquela mulher samaritana: chegou o tempo e a hora é aonde os adoradores adorarão em espírito e em verdade. E naquele encontro, Jesus está falando de uma fonte que não é buscada de fora para dentro, mas é uma nascente de dentro para fora. Quantos aqui vão viver esse prazer na presença de Deus? Agora, quando sai do campo de religar e vai para o campo da religiosidade, a gente precisa tomar um cuidado. Você sabe que a luz contribui, o telão nos estimula. A quantidade de instrumentos faz com que eu me emocione mais. A voz de quem canta, a técnica contribui. Como não poder confundir a presença de Deus com técnica? Sabe que teve uns meses aqui atrás que eu vim ministrar aqui na igreja e não tinha o tecladinho que igual tem aqui agora com o Jairo. E aí é o silêncio da igreja, né? E é o silêncio, e estar aqui em cima é difícil. Essa é a realidade. Além de ter que lidar com o nosso sentimento, o nervosismo, a gente pensa também naquilo que Deus quer falar, né? E é muito fácil a gente se acostumar com um som de fundo que nos permita acreditar que as coisas estão fluindo. A gente pode se apoiar em coisas que Deus não quer usar para isso. É óbvio que tem que ter isso, lógico, eu sou a favor, eu gosto. Sabe que naquele dia eu saí do altar e eu falei: Deus, será que rolou? Será que funcionou? Contudo, Pai, eis-me aqui, né? O Senhor pediu para falar, eu falei, que a semente tenha sido semeada. Mas lá no fundo eu senti falta do tecladinho. Eu lembro que nesse dia eu acho que também não teve o telão por algum motivo. É muito fácil a gente se enganar e começar a avaliar que o culto teve poder, que o culto teve unção, pelo prazer que a gente sentiu ou não a ter um telão ligado ou um fundo musical de pad. Eu acho que é pad que fala, né? Quantos estão conseguindo entender? Eu falo isso em muito amor aqui, meus irmãos. Porque o caminho da religiosidade é muito fácil de ser caído, de alcançar. Mas o que Deus quer de nós é uma adoração verdadeira. Posso ouvir um amém? Eu penso que a forma com que a gente ora, com que a gente adora, tudo isso nos leva mais próximo de Deus. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo que nesse momento de palavra, onde nós ficamos aí sentados ouvindo a quem está ministrando a palavra de Deus, é muito bom quando essa palavra toca o nosso coração de uma forma tão poderosa, que a pessoa do lado dá glória a Deus, e quando a gente menos espera, o que a gente está fazendo também? Dando glória a Deus. Quando um aplaude, o que o outro faz? Aplaude também. E tem que ser assim, glória a Deus, é isso mesmo. Na presença do Senhor há liberdade.
Falando de louvor, fala também de se expressar sem se envergonhar. Então a gente tem que aplaudir, tem que dar glória a Deus, tem que dar brado de júbilos. Isso faz sentido, mas eu estou querendo dizer que tudo isso pode me levar a fazer porque o outro está fazendo, não necessariamente porque eu estou sentindo a presença de Deus. É o prazer momentâneo que é descarregado do meu cérebro ao meu corpo, mas que não necessariamente é o prazer ou a plenitude de alegria de Deus. É por isso que não é incomum a gente entrar em cultos onde a gente sai animado, a gente sai feliz, a gente sai até se achando grande, mas não chega nem terça-feira e nós já estamos desanimados novamente. Porque foi só uma descarga de dopamina. Não houve uma profundidade na busca ao Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 6, talvez você sabe esse versículo de cor. Mas quando orares, entre no seu quarto e fechado a porta, ore ao seu pai, para que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Quantos conhecem esse texto? Diga amém. Jesus fala de uma busca pelo Senhor dentro do nosso quarto, uma busca que não está contando com som, que não está contando com luzes, que não está contando com pessoas para aplaudir junto com a gente, para dar glória a Deus junto com a gente, mas de um lugar que quem estará presente é o próprio Deus. O ambiente de culto é maravilhoso, meu irmão. E como eu disse, como é bom quando a gente consegue sentir essa descarga aqui. É muito bom quando a gente vê Deus agindo no coletivo, no nosso meio. Mas a gente não pode confundir a presença com a performance, ou a gente não pode depender de ambiente para sentir a Deus. Eu não lembro se foi na mesma semana, onde aquele episódio onde eu ministrei sem o teclado, né, e sem o louvor. Onde eu tive no meu interior comigo, será que rolou, né? Será que eu consegui cumprir a missão? Se não foi na mesma semana, mas na semana seguinte alguém me procurou. E deu testemunho que havia vindo junto com eles ali um casal. E eles falaram que naquela palavra Deus falou poderosamente ao coração deles. Sabe, eu fiquei pensando assim, eu dependo do teclado, Deus não depende disso. Por que eu estou dependendo de um teclado se Deus não depende disso, né? Às vezes o apóstolo ensina a gente a não usar de algum tipo de artifício para ganhar a atenção das pessoas. Sabe, eu lembro lá atrás uma vez, onde ele falou o quanto ele luta, o quanto ele tenta, por exemplo, às vezes, não chorar para que as pessoas não chorem. Olha só, algo tão simples, né? Porque, meu irmão, tem hora que você não consegue segurar. A gente não consegue controlar a emoção. O pastor Marquinhos é chorão, ó. Ele dá aquela chorada, dá uma risadinha. Por conta daquilo que Deus fez e faz na vida dele. Então tem coisas que não tem como segurar. Não estou falando disso aqui. Mas a gente precisa tomar cuidado naquilo que talvez tecnicamente, tecnologicamente pode nos confundir do que é estar na presença de Deus e viver a vida comum com Deus. Você sabe que a gente não pode confundir a emoção com a comunhão. Quando a gente está em comunhão com Deus, não necessariamente a gente está sentindo Deus em todo momento. Mas a gente entende que tem algo ligado aqui, que está ligado com Ele. Um tempo atrás eu vi um pastor dizendo sobre, no ponto de vista dele, além de existirem os desigrejados,
que são aquelas pessoas que abandonaram o ambiente de culto. Existe o multi-igrejados, que são aqueles que gostam de participar de muitos cultos. Então, gosta de participar na ceia de uma igreja porque tem uma experiência naquele culto. Gosta de participar da igreja mais hypada, entra e sai, ninguém o para aconselhar, ele pode ir e sair a hora que quiser, mas ele está numa estrutura de LED legal, de food truck legal, de experiência legal. Então ela é a pessoa que tem a sua igreja, mas ela gosta de ir em várias igrejas durante a sua semana. Então a gente precisa tomar muito cuidado se o que nós estamos tendo é emoção ou se nós estamos tendo comunhão. João capítulo 4, versículo 23 diz assim, ó: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você pode dizer amém? Porque no culto a dopamina ela vem pela atmosfera que é gerada neste lugar, mas no secreto ela vem pela intimidade com Deus. Diga para o seu irmão, no secreto ela vem pela intimidade. No terceiro ponto, ainda falando sobre isso, quando a gente consegue focar nesse tempo de comunhão com Deus, nesse desejo de Cristo ser a fonte do nosso prazer, de ter a nossa satisfação no Senhor. Eu quero ler um texto que está em Filipenses no capítulo 3, versículo 8 e 9, que diz assim, ó: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, ó: eu considero tudo como perca, comparado à grandeza, ao sublime Cristo, o meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, porque procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo, ele experimentou poder, prestígio, e quando a gente lê esse texto, a gente vê que ele renuncia tudo isso, porque ele descobriu algo melhor. Esse algo melhor é a presença de Cristo, aleluia. Você sabe que vão fazer 18 anos que eu me converti. Quer dizer, talvez você não saiba, né? Eu não lembro a mensagem que foi pregada no dia que eu decidi de fato seguir com Cristo, mas eu lembro que eu experimentei uma alegria que eu nunca havia experimentado em nenhum outro lugar. Então eu tinha minha vida envolvida com muita coisa que desagradava a Deus, e naquele dia o sentimento que eu levei para casa foi: como pode, tão sujo, Deus assim me amar? Como pode não ter tomado nada, não ter usado nada, não ter se relacionado com ninguém, e esse tipo de alegria está correndo dentro de mim? Você sabe que eu acho que foi a primeira vez que eu chorei, e não era um choro por tristeza, mas era um choro por alegria. Quem aqui já chorou por alegria na presença do Senhor? Continua com sua mão levantada, olha aí para o lado para você ver. Era esse o sentimento que eu estava sentindo. E aqui a gente vê que Paulo, ele está dizendo isso: tudo de valor que eu tenho é comparado a lixo perante conhecer a Cristo. Esse é o sentimento que eu quero que você saia aqui nessa noite. É o sentimento que eu quero que você saia, porque
Parece que a gente não ouve isso muito agora. De que o principal prazer que a gente deve buscar é Deus. Mais do que a recompensa momentânea. Mais do que a afirmação de alguém positivamente com o nosso respeito. Mais do que um chocolate que eu posso comer. Mais do que um bem que eu posso comprar. Cristo é a nossa fonte de prazer. E quando eu olho para trás e penso, por que eu permaneci quando me deram motivos para desistir? Por que eu permaneço quando o pecado quis me destruir? Quantas vezes eu pensei que era melhor eu continuar numa vida de pecado e abandonar a Deus, por que eu permaneci? E a única resposta que eu consigo pensar e imaginar é porque Cristo é essa fonte de alegria para a minha vida. Eu posso experimentar outras alegrias, mas vai ser só uma descarga, que logo vai se dissipar. Ao contrário do salmo que nós lemos no início, que na presença de Deus há a plenitude de alegria. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia! João 14, 21, na parte B diz assim, ó, aquele que me ama será amado do meu Pai. Quantos aqui vão amar Jesus? E eu também o amarei. E me manifestarei a Ele. Quantos creem que Jesus vai se manifestar para você? O lugar secreto não é um lugar físico, mas é um encontro que pode acontecer aqui, no ambiente de culto, mas pode acontecer no seu quarto, pode acontecer no seu serviço, pode acontecer no seu sofá. Essa semana eu estava lendo a Bíblia, quero ler até o final do ano, toda, completa, né? Estou lá lendo, e aí eu dormi. Ai! Beleza, no dia seguinte, estou lá eu lendo, e aí o tubarão veio, hein? Pesquei bonito. Pesquei o tubarão, dormi de novo. Quem aqui, sinceridade, já dormiu lendo a Bíblia? Eita! Vigia, irmão. Quem nunca dormiu lendo a Bíblia? Não tenha vergonha de falar que você dormiu lendo a Bíblia. Tenha vergonha de dizer que você não lê a Bíblia. Aí você tem que ter vergonha. E aí no terceiro dia eu falei, eu não vou dormir hoje. Né? Já guerreando. Antes de começar. E aí eu falei assim, Deus. Falei, Pai, não quero dormir hoje, me ajuda. Coloca uma história legal hoje. Né? Coloca que nos próximos capítulos aí tem uma história legalzinha para mim ficar acordado e não querer dormir. Revela para mim a fonte de prazer em ler a palavra. E eu orei isso. E ali enquanto eu lia, aí vinha o soninho, gostosinho, hein? Esse é bom. Eita, soninho bom é esse aí da Bíblia, né? E aí eu, não deixa eu dormir. E aí quando eu estava lá pelo terceiro capítulo, eu me animei. E fui indo. E fui dormir 2:30 da manhã, olha só. Sem que eu percebesse a hora passando. Então por que eu estou falando isso? Porque com som legal, né, quando a gente vem para a igreja e tal, a gente fica as 2 horinhas aqui. Mas em casa, que você já conhece o conforto do seu sofá. Em casa que você já conhece o tom da luz, você já sabe que ninguém vai estar te esperando, que ninguém vai estar lá para aplaudir com você.
O que eu estou querendo dizer é que essa dopamina talvez não vai te encontrar ali no quarto. Esse prazer de você, olha, abrir a Bíblia, meu, que gostoso. Talvez não venha de imediato. É o prazer que você constrói em Deus. Quantos estão conseguindo entender? E é por isso que às vezes a gente não tem paciência de ler. Porque a gente está esperando o mesmo prazer que a rede social deu, o mesmo prazer que o Netflix proporcionou ali, a série, né? Tinha fugido a palavra. Mas cabe a cada um de nós procurar se manter no secreto com Deus. Eu penso que é como um casamento. O amor de um casal não é medido pelo dia da festa. Não é por aquele momento onde está ali toda a celebração acontecendo, os visitantes, convidados, os familiares, mas é no cotidiano que o prazer entre um casal vai se manifestando e aumentando. Que em nome de Jesus, meu irmão, você decida experimentar essa dopamina no seu secreto. Quando você chegar aqui na igreja, você não vai atrás desse prazer, você vai transbordar do prazer que já está sobre a sua vida. Se você crê, eu queria que você desse um aplauso a Jesus por isso. Eu escrevi aqui, no secreto a dopamina é diferente. Ela não é explosiva, mas ela é constante. É passar aquela hora sem ver que ela passou. É você ficar meditando sobre aquilo que você leu, sobre aquilo que você buscou em Deus. Ela não vem de fora, mas ela nasce de dentro. Deus quer levar cada um de nós a um nível onde não dependa do ambiente, mas dependa da presença dEle. Aqui no culto nós exaltamos a Cristo, mas no secreto Cristo é revelado. Nós olhamos a palavra e a palavra nos lê. Último ponto que eu quero falar aqui, que o prazer de Cristo foi de agradar o Pai, e esse precisa ser o nosso prazer. Hebreus capítulo 12, 2 diz que Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, sem se importar a vergonha que ele passaria. O prazer de Jesus não estava no conforto, mas em cumprir a vontade de Deus. Você talvez não vai encontrar de imediato um prazer em ler a palavra do Senhor. Mas eu te garanto que se você quiser agradar a Deus, você vai querer conhecer Ele, você vai querer ler as Escrituras, você vai querer meditar nela. E na medida que você for caminhando nessa direção, esse prazer que não é momentâneo, esse prazer que não é por um período curto, que não é para alguns dias, mas esse prazer que é eterno, as delícias de Deus contida na palavra dEle, esse prazer vai ser revelado a você. São histórias que nos marcam, que nos ministram, que nos tira do fundo do poço e nos ergue para viver a realidade de Deus para nós. O prazer que Jesus tinha era na alegria que experimentaria. Aqui o versículo que nós lemos fala que existia uma alegria proposta para ele. Talvez quando ele olhava para a cruz em si, o que ele via era dor, era sofrimento, era um povo que o rejeitou, o maltratava, o cuspiu. Mas quando ele olhava além da cruz, ele via a alegria de estar obedecendo à vontade do Pai, de resgatar filhos para o Pai. Ele não seria o unigênito, mas agora ele seria o primogênito, o primeiro dos muitos filhos. Eu e você é filho, porque quando Jesus foi para a cruz, ele viu que seria muito alegre o seu coração em saber que nós nos tornaríamos irmão dele. Por isso, ele escolheu obedecer o Senhor. Ele não buscou um prazer que acabava nele, mas
Ele se tornou o prazer de Deus sobre a terra. Sabe, lá no início, então, às tardes, Adão, ele encontrava o Senhor. E o seu prazer era o próprio Deus. Que o nosso prazer seja Jesus Cristo, o Filho de Deus que nos leva ao Pai. Ele é o caminho de conexão ao Pai. João 8:29, 29, diz assim: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Meu irmão, Deus vai caminhar com você, você não vai ter dúvida de que é uma emoção, você vai ter a certeza que é o toque de Deus na sua vida. Porque você decidiu fazer a vontade do Pai e agradar ao Pai. Você está mais preocupado com o prazer nele do que em qualquer outra coisa. Você, nessa noite, precisa com que alguns prazeres saiam da sua vida. Essa é a verdade. Não brinque com o pecado. Falei aqui da pornografia, mas de repente existe uma outra situação. Você precisa deixar esse prazer de lado. Ontem na célula falou sobre não viver de aparência. Meu irmão, existem alguns prazeres que precisam ser deixados de lado. Existem tantos outros prazeres que permanecerão na sua vida. É bênção de Deus. Eu quero que no próximo culto, ou até mesmo agora, quando a gente se levantar, você deseje experimentar a dopamina fluindo no seu corpo, enquanto você estiver orando. Como eu disse, não só no campo da mente, da emoção, não só no campo da alma, mas também tocando o seu espírito. Eu quero que você sinta isso. Mas eu quero principalmente, debaixo dessa palavra, que a sua fonte primária de prazer seja o Senhor. Que ainda que você não tenha necessidade de orar, de buscar, se for o caso de você ficar quieto na presença dEle, ainda assim, a alegria dEle possa invadir o seu coração e a sua vida. Sabe o que o profeta diz? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos, todavia, diga comigo, me alegrarei no Senhor. Na presença de Deus, há plenitude de alegria. É nesse caminho que o Espírito Santo faz experimentar a alegria da santidade. Eu quero ler mais uma vez aqui o versículo que lemos no início. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na sua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Cristo é a alegria completa. Eu quero que você ore e chore, se for o caso, aonde você reconhece que outros prazeres tomou lugar na sua vida e eles precisam ser abandonados diante de Deus. Quero que você recalcule a sua rota, eu quero que você olhe para o seu coração. E eu quero que você se pergunte, se acabar o som, se tirar a luz, se não tiver ninguém, eu sinto a presença de Deus? Ou eu não sinto nada? Aquilo que eu tenho experimentado nesses últimos dias é a presença de Deus ou é o ambiente onde é dito sobre Deus? Eu quero que você se questione sobre isso. Porque no mundo tudo vai de alguma forma corroborar para você viver em um sistema de prazeres imediatos, recompensas imediatas. Mas a minha pergunta é, daqui 5 anos você vai continuar queimando por Jesus? Daqui 10 anos o tempo ele vai ser o seu aliado ou ele vai ser o seu inimigo? João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando passa os anos e ele está preso lá nas masmorras,
Ele recebe uma visita dos seus discípulos e ele fala: pergunte a Jesus se ele é mesmo o que viria. Pergunta a Jesus se ele é mesmo aquele que havia de vir. O que mudou, meus irmãos? O tempo. O tempo estava provando se o prazer de João era naquilo que ele acreditava na presença do Pai, ou se era algo momentâneo. Que nessa noite Deus encontre em nosso coração o desejo para que Cristo seja a nossa fonte de prazer. A dopamina que Deus colocou dentro de cada um de nós esteja alinhada com o propósito pela qual ela foi criada. A dopamina dentro do nosso corpo opere cada vez mais debaixo da vontade de Deus, mas tendo principalmente como fonte o Cristo, o nosso Senhor. Eu quero que você feche seus olhos. Ah, que saudade da tua presença, de quando eu ouvia a sua voz me chamando ao entardecer. Tudo era simples, sem formalidade, e o mais importante era aquele momento, só eu e você. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Tudo era simples, sem formalidade, e o mais importante era aquele momento, só eu e você. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Primeiro amor, eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu tens o caminho, a verdade e a vida. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Aleluia, aleluia, aleluia. Com a mão no seu coração, meu irmão, deixa o Espírito Santo tocar na sua vida nessa noite. Existe aqui pessoas que Deus quer trazer novamente o prazer dele sobre a sua vida. Eu creio que existe pessoas aqui nessa noite que
no seu interior você também quer experimentar a alegria do Senhor. Talvez você chegue aqui nessa noite com a sensação: aonde está a alegria em permanecer? Aonde está a alegria em continuar? Eu quero dizer, meu irmão, essa alegria está em Deus. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Nós entendemos, Senhor Deus, que o som ajuda. Obrigado por restaurar o som, Senhor Deus. Mas nós sabemos que a sua presença está neste lugar. Nós queremos voltar a este lugar do encontro. Nessa noite, Senhor Deus, nós estamos escancarando o nosso coração para dizer: a nossa alegria está em Ti. A nossa fonte de prazer é o Senhor. Senhor, derrama sobre nós, Pai, a dopamina, descarga o que os nossos, Senhor Deus, nossos corpos agora recebam essa alegria. A alegria que eu fui visitado naquele dia que eu entreguei a minha vida para Ti. Que essa alegria nessa hora, Senhor Deus, transborde sobre este lugar. Senhor, nós queremos ter prazer no Senhor, prazer na comunhão, prazer em Te sentir, Senhor Deus. E se nós não nos sentimos, existe uma ligação eterna, Senhor Deus. Existe algo ligado em nosso coração que também flui ao Teu. É a fonte de vida do Espírito Santo. E nessa noite nós queremos dizer: Deus, enche as nossas vidas com essa alegria. Começa, Senhor Deus, a derramar um pouco mais da Sua alegria sobre nós. Senhor Deus, que toda tristeza, toda apatia, toda frieza agora bata em retirada. Dê lugar à alegria do Senhor. Derrama sobre nós do Seu vinho, alegria nova, alegria chegando, alegria dos céus, alegria que flui, Senhor Deus, do Seu trono. Eu declaro, Senhor, eu clamo, eu peço, vem sobre nós, Senhor Deus. Para onde nós iremos? Aonde nós iremos se só o Senhor, Pai? É a fonte do prazer eterno, é a fonte das nossas vidas, Senhor. Só Tu és, só Tu és, só Tu és a fonte de alegria. Meu irmão, comece a louvar a Deus, pedindo por essa alegria, pedindo por esse prazer. Aleluia, 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 Senhor. Nossa alegria não está nos homens, nossa alegria não está nas coisas, nossa alegria não está nas pessoas, não, a nossa alegria está em Ti. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força. Ó minha alma, porque você está abatida, se alegre no Senhor, ó minha alma. Todo o meu corpo, todo o meu ser te louva, Deus. Toda a minha alma, ela geme em amor, em desejo, em anseio pelo meu amado. O meu amado é meu e eu sou dele. Aleluia, aleluia. Você pode se expressar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu quero voltar ao primeiro amor. Se você sabe a letra dessa música, cante. Nada sou, se não sabe, arrisca. Nada melhor que ouvir Tua voz me chamando. Aleluia, de filho. aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem Ti nada sou. Nada melhor que ouvir Tua voz me chamando de filho. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Só Tu tens
Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu tens o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Que nessa noite, Senhor, cada um de nós, Pai, da frente ao final, aos redores dessa igreja, Senhor, que o prazer nosso esteja no Senhor, Pai. Nós queremos te encontrar, Senhor Deus, aqui na igreja. Nós queremos te encontrar enquanto estivermos em nossos carros, no nosso quarto, no secreto. Senhor Deus, nós queremos ter prazer em ler a Tua palavra e te encontrar enquanto a gente lê ela. Oh, Senhor Deus, nós queremos ter prazer no Senhor. Que os prazeres dessa era não roubem o lugar do Senhor em nossas vidas, Pai. Que a gente não fique pulando de lugar em busca, Senhor Deus, daquilo que só na Sua presença a gente vai ter e vai alcançar. Eu quero, Senhor Deus, orar nessa hora pela vida dos meus irmãos. Eu peço, Senhor Deus, que qualquer tipo de desejo, Senhor Deus, que não vem de Ti ou que esteja tomando o seu lugar, qualquer tipo de desejo, Senhor Deus, dê lugar agora ao desejo maior de Te buscar, Senhor. Sabe, o desejo pela mentira, o desejo pela pornografia agora, Senhor Deus, ele começa a dar lugar ao desejo pela Sua presença. Eu quero orar, Senhor Deus, o desejo por séries, por passar tempo em redes sociais agora, Senhor Deus. Eu oro para que esse desejo, ele seja trocado pelo desejo de meditar na Sua palavra, de passar tempo com o Senhor, Pai. Eu oro, Senhor Deus, agora por aquele desejo, o desejo, Senhor Deus, de passar tempo com pessoas, falando assuntos alheios. Eu oro para que os Teus filhos tenham desejo, Pai, de falar em línguas estranhas com o Senhor. Que eles aumentem agora o desejo, Pai, por conhecer os dons, aquilo que o Senhor tem no reino dos céus. Essas coisas, Senhor, agora tome lugar na vida deles, para que seja o desejo maior, o prazer maior, a satisfação maior, a qual eles vão buscar nas suas vidas. Sim, Deus, qualquer tipo de relacionamento que não agrada o seu coração agora, hoje, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que acabou, para que comece, Senhor Deus, um novo tempo de comunhão contigo. Assim como nós aprendemos, assim como nós cantamos, nós estamos voltando para o lugar do encontro, Senhor. Nós estamos, Pai, voltando à Sua presença. Nós pedimos, Senhor Deus, leva-nos de volta por meio do Teu Espírito Santo a esse lugar de comunhão, aonde o prazer, Senhor, é no Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O nosso sentimento é como o do apóstolo Paulo: nada, absolutamente nada se compara à sublimidade, à grandeza, à majestade de Cristo. E não por justiça nossa, mas porque Ele abriu um caminho. Nós desejamos ter Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Deus abençoe a vida dos meus irmãos com essa palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém.